Eu tenho que fazer ali uma pergunta aí, senhor ali. O senhor se considera o único sindicalista de direita do Amazonas? Fala galera do Direitando, beleza? Quem fala é o Lucas. Hoje eu tô aqui com mais um vídeo e mais uma entrevista, né? A primeira de muitos que a gente vai ter aqui, como prometido, como eu falei no último vídeo, né? De apresentação que a gente teve. Expliquei como é que vai funcionar o nosso formato. E hoje eu tô aqui com uma presença ilustre, presidente do Sindicato dos Fazendários do Amazonas, famoso CIFAM, Eli Veloso, e mais conhecido como meu avô. E aí, Eli Veloso, como é que o senhor tá? Bom, inicialmente, muito obrigado pela oportunidade. Foi um prazer e uma honra, né, ter podido estar aqui com vocês, aceitando esse convite. É a certeza da continuidade que eu estou tendo aqui, né? Estou vendo jovens interessados, quero parabenizá-los pela iniciativa. Isso é um sinal claro de que nós vamos ter no futuro excelentes gestores, tanto do estado do Amazonas como do Brasil. Nós precisamos, na realidade, de ter pessoas que conheçam aquilo que eles estão se propondo a fazer. E eu sei que vocês conhecem isso, porque eu tive a oportunidade de acompanhar algum dos senhores, né, de vocês, e vi que realmente essa modernidade tem que partir de iniciativas como essa. Muito obrigado pelo convite, mais uma vez, parabéns. Sem dúvida alguma, eu estou aqui para responder as questões de todos vocês, tá certo? Fiquem à vontade para me perguntar e eu vou tentar responder o que puder. E uma curiosidade, como eu falei no último vídeo, que foi para quem eu falei, a primeira ideia foi com meu avô, né, que é sobre a ideia do direitando. Então aí, para quem viu o último vídeo, já tá sabendo. Eu tô aqui com os xarás, né, o Filipão, que estava no último vídeo. E aí, pessoal, tudo bem? Bom, boa noite, né, seu Eli? Boa noite. Obrigado por ter vindo aqui hoje. Foi complicado, mas a gente conseguiu essa entrevista. E, como a gente já tinha falado, a gente ia trazer novos entrevistadores. E hoje está aqui o meu xará Felipe, que Felipe entende com muito. I, né? Felipe com I. E hoje ele está aqui para dar a sua palavra, suas dúvidas e conversar um pouco aqui com a gente. Perfeito, muito obrigado. Boa noite a todos, boa noite meus amigos, boa noite entrevistado, boa noite telespectadores. E eu espero, acredito, que eu possa contribuir para a entrevista, que a gente consiga realmente absorver ótimas informações, que eu possa receber uma iluminação intelectual para que eu possa agregar no debate, que eu possa realmente fazer as perguntas certas para que ele consiga nos dar uma respectiva resposta, para que a complemente cada vez mais e crie cada vez mais, como ele disse, essa essência, essa curiosidade e esse interesse de criar novos líderes, cidadãos referentes perante a sociedade e que a gente realmente consiga ter um debate legal que seja um avante para o nosso estado. Você tirar algumas dúvidas, né, que algumas pessoas podem ter ainda sobre vários aspectos que a gente vai falar aqui. Eu queria começar aqui com a primeira, senhor Eli. Eu sou muito leigo no quesito sindicalistas. Só pode me dizer o que o senhor atua, o que é o Sindicato dos Fazendários, o que ele faz de benefício? É uma ótima pergunta, muito boa, Felipe. O Sindicato dos Fazendários foi criado há 32 anos. Da mesma forma que vocês estão tendo essa ideia hoje aqui, eu com um grupo de amigos, vocês não eram nem nascidos, decidimos fundar o Sindicato dos Fazendários para que ele pudesse vir a fortalecer a classe dos fazendários do Amazonas, mais especificamente as pessoas que trabalham na Secretaria da Fazenda do Amazonas, né? A Fazenda Estadual. Então, lá nós iniciamos, coincidiu com o período em que estava sendo aprovada a Constituição de 1988. Nós fomos o primeiro sindicato a se registrar como sindicato oficialmente a partir da Constituição. 10 dias depois, nós já estávamos nos registrando. Foi registrado, inclusive, no dia 17 de outubro de 1988, o CIFAM. E o CIFAM vem desenvolvendo um bom papel como um defensor dos direitos dos seus sindicalizados. Nós hoje temos cerca de 700 sindicalizados. Obviamente que quando nós iniciamos com 5, com 6, com 10, e fomos crescendo ao longo do tempo. Então, hoje o Sindicato dos Fazendários é um dos mais fortes do país pela sua consistência, não pela sua quantidade de pessoas, mas especificamente porque ele é altamente consolidado, foi consolidado como sindicato.
Então, assim, os projetos que vocês buscam ao longo desses anos? Foram muitos, foram muitas vitórias, mas muita luta. O Sindicato dos Fazendários ele é respeitado no Brasil inteiro exatamente pela sua luta. Não foi só o Sindicato dos Fazendários que nós fundamos também a Federação Nacional dos Fazendários. A partir da fundação do CIFAM, com um grupo de fazendários, em torno de 12 pessoas, partimos para a iniciativa de fundar a Federação Nacional dos Fazendários, que hoje, antes era FENAFAZ, hoje é FEBRAFISCO. E o Sindicato dos Fazendários do Amazonas é um dos fundadores da FEBRAFISCO. E nós atuamos em diversas áreas ligadas ao mundo sindical do servidor fazendário. Então, dentre as conquistas que nós tivemos, foi a organização das nossas categorias, né? Foi a elevação do nível de salarial do servidor fazendário. Antes nós tínhamos um limite bem pequeno, os nossos salários, e ao longo desses 32 anos, hoje, o fazendário é uma das categorias com a melhor remuneração do país, e principalmente os servidores da Secretaria da Fazenda do Estado do Amazonas. Isso foi fruto de luta. Agora, também, para isso, nós sempre contribuímos com o governo, com as melhores ideias, os melhores técnicos, no sentido de criar empregos e gerar renda. Isso aí que tem sido o nosso sucesso. Hoje, por exemplo, em plena pandemia, a receita tributária do Estado do Amazonas segue crescendo, fruto do trabalho do fazendário. Falando um pouco sobre economia, como é que foi lidar com a economia durante essa pandemia, agora no estado do Amazonas, né? E se você souber um pouco sobre do Brasil. Ótimo. É o seguinte, contraditoriamente, há de se pensar que a pandemia prejudicou a economia do estado do Amazonas, a economia de alguns estados aqui da região norte. Eu posso falar muito bem do estado do Amazonas e do estado de Roraima, que inclusive eu estive recentemente participando de um evento em que reuniram-se os sindicalistas e alguns técnicos do governo de Roraima, e nós recebemos o convite e fomos lá participar, e o tema era exatamente esse, que qual seria o impacto, ou qual foi o impacto da pandemia na economia do estado de Roraima e estado do Amazonas, principalmente por sermos área de livre comércio. E, ao analisarmos a situação, verificamos que, embora tenhamos essa fase toda de pandemia, a receita do estado do Amazonas e a receita do estado de Roraima continuou crescendo em uma curva ascendente. E isso não foi fruto de nenhum trabalho de nenhum economista, foi um crescimento espontâneo que se deu mais em função do repasse dos recursos para atender o auxílio emergencial do governo federal e os repasses federais. Então, por exemplo, no caso do estado do Amazonas, a nossa receita hoje, que antes beirava aí 14, 15 bilhões, hoje está em torno de 16 bilhões. Em compensação, o governo, no mesmo período, o governo federal nos repassou cerca de 15 bilhões de reais e, portanto, como esse recurso foi diretamente para os níveis mais baixos, esse nível consumiu, ou seja, voltou os recursos como tributos para o governo do estado do Amazonas e Roraima. Esse é um ponto que cabe uma pergunta bem interessante. Quando estava sendo estudado o projeto para auxílio emergencial, muita gente estava criticando. Por quê? Poderia criar uma acomodação na população ou então uma futura subida da inflação muito grande, que aí acabariam pagando todos. Mas agora acredito que o senhor deu o principal argumento em defesa do auxílio emergencial, que é o quê? A rotatividade da moeda. E com isso, como o senhor falou, a arrecadação tributária, entendeu? Justamente como consequência desse valor que foi repassado para o Estado e, consequentemente, seus cidadãos. Fora isso, qual o principal outro argumento que a gente pode usar conciliando para complementar justamente esse argumento do auxílio emergencial? Está certíssimo o seu raciocínio. Na realidade, esse tema, ele
logo verificou-se que havia uma contradição. O certo é o seguinte: em qualquer sistema econômico, quando você injeta recursos na base, essa base vai consumir. Antes ela não tinha acesso a nada, agora passou a ter com os recursos que recebeu. Então, ao consumir, isso se transforma em tributos que retorna para o governo e alavanca a geração de empregos e, portanto, a geração de renda. Isso é muito natural. Para você ter uma ideia, os empregos, as instituições que mais geram empregos são as pequenas empresas. Numa casa, por exemplo, você, muitas vezes, uma família tem um funcionário, um empregado. Um comércio, por menor que ele seja, você veja uma banca de revista, normalmente geram 3 empregos na banca de revista, entendeu? E ele tem um efeito multiplicador, porque quando essas 3 pessoas estão trabalhando e estão tendo receita, elas já passam a deixar, muitas vezes, alguém empregado em casa. Então, o efeito multiplicador e gerador de emprego é muito grande e, por consequência, a geração de renda. Então, o seu raciocínio está correto e contradisse grandes economistas. Quem pensava ao contrário errou totalmente. O governo brasileiro estava acertadíssimo quando investiu em cima disso e vai continuar investindo em cima desse auxílio emergencial para que a economia se mantenha estabilizada ao longo de pelo menos mais 2 ou 3 anos. Daí ela pega como um carro que está com combustível, está com tudo, mas está sem um motor de arranque. Você dá uma empurrada nele, ele funcionou, pronto, segue em frente. É o que vai acontecer com a economia brasileira a partir daqui. Eu tenho, por exemplo, hoje, eu não sei se vocês vão fazer alguma pergunta nisso, eu puxei aqui o PIB do Brasil. Nós tivemos um crescimento nos últimos 3 trimestres do PIB, todo mundo esperava que o PIB fosse negativo. Entretanto, o PIB brasileiro está... Eu até a notícia agora, essa semana agora. Subindo. E ao olhar o gráfico aqui, que infelizmente a câmera está distante, não está dando para ver, mas eu observei de cara que os estados que tiveram a tal do lockdown e tudo mais, como São Paulo, o PIB foi negativo. Vai aparecer na tela. Os estados que são produtores do agronegócio, são ricos em produção de grãos e tudo mais, como o Mato Grosso, todos eles tiveram um PIB elevadíssimo. O Mato Grosso teve 12 ponto alguma coisa, 0,6, por exemplo. Roraima teve crescimento porque lá tem grãos, produção de grãos. Aonde no Brasil tinha produção de grãos? E são dos menores estados do Brasil. Isso. Você tem uma ideia, o estado do Amazonas, por exemplo, o PIB cresceu 2,3%. E muitos pensavam que a Zona Franca ia deixar de existir com a pandemia. Não. A injeção que o governo federal fez com esses recursos da pandemia ajudou, alavancou alguns estados, e os estados que tinham produção de grãos e etc., esses estão top, estão com o PIB em alta. Bom, Sueli, o senhor falou sobre a Zona Franca. Eu li aqui na sua biografia que o senhor é um defensor dela. Agora, eu queria que o senhor me explicasse por que o senhor defende a Zona Franca de Manaus. E o senhor poderia também falar sobre aquele mal falado projeto Dubai, que não foi para frente? Plano Dubai. Excelente, viu, esse questionamento. Deixa eu lhe dizer, o principal problema da Zona Franca de Manaus tem sido os nossos interlocutores. Esse é o maior problema da Zona Franca de Manaus. A maioria deles sequer estiveram por mais de um dia no estado do Amazonas e na Zona Franca de Manaus. A maioria deles só conhece a Zona Franca de Manaus do aeroporto e do antigo Hotel Tropical, que recentemente foi comprado pela Fametro. Graças a Deus, né? Apareceu um comprador para aquele projeto maravilhoso. Então, veja bem, eu quero lhe dizer, Felipe, que a Zona Franca de Manaus, apesar de ser uma economia de entrave, que a gente estuda em economia, essas economias de entrave, que elas têm um prazo, um limite, sempre. Só que a Zona Franca de Manaus, ela contribuiu para diversas outras funções que beneficiaram o estado do Amazonas. A maior delas foi a conservação da floresta. Como nós temos uma Zona Franca de Manaus e houve uma migração do interior para a capital Manaus, para vir trabalhar aqui, então o interior ficou
como diria o ex-ministro Magre, né? Um termo que não existe no português, imexível, ou seja, ficou conservado. Ele se manteve no interior, a nossa preservação de floresta, etc. Poucas pessoas sabem que o estado do Amazonas, eu não estou falando da Amazônia toda, mas do estado do Amazonas, ele tem apenas cerca de 3% de sua vegetação desmatada, que são exatamente onde estão as cidades, as estradas, etc. Portanto, para resumir o seu questionamento, falando um pouco do Plano do Bairro, o Plano do Bairro eu tive a oportunidade de defender essa tese da Zona Franca de Manaus e ajudar a contrapor ao Plano do Bairro exatamente numa reunião em São Paulo, em que foi promovido pela Folha de São Paulo. Lá nós tivemos a oportunidade de detonar o Plano do Bairro. O Plano do Bairro foi criado por uma pessoa que possivelmente nunca tinha vindo aqui, imaginou que o estado do Amazonas e a Zona Franca de Manaus pudesse ter o mesmo destino que teve Dubai. Feito um investimento de trilhões de dólares em uma companhia. Essa companhia subsidiava os custos das viagens para lá. Por exemplo, de Manaus para Dubai você paga alguma coisa em torno de $4.000, quando na realidade essa passagem deveria custar 15 a 20 mil dólares para você se transportar. Entretanto, eles com isso fizeram um tremendo marketing de Dubai e hoje está quase estabilizado, ainda não atingiram o ponto de saturação. Voltando agora para a Zona Franca de Manaus, nós precisamos realmente investir, nós precisamos acreditar que nós somos um polo irradiador de desenvolvimento para a região, porque foi fruto da Zona Franca de Manaus que os estados, principalmente aqui nossos vizinhos, Roraima e tudo mais, tiveram um determinado crescimento, estão experimentando hoje um desenvolvimento, partiram para a agroindústria, mas lá também é uma área de livre comércio. E nós precisamos continuar estudando esse modelo ainda não se exauriu, ele ainda tem muito a contribuir, principalmente porque tem mantido a floresta em pé, tem conservado as nossas florestas, só isso aí já pagaria qualquer investimento em termos de Zona Franca de Manaus. Perfeito. Uma última pergunta sobre a Zona Franca, até a gente passar para um outro tópico. A gente já está cansado de saber do apelo da Zona Franca na nossa região, seja ela ambiental ou econômica. Mas agora para as outras pessoas que não têm tanto conhecimento, mesmo ela sendo tão popular há tanto tempo na nossa região. Hoje, quais são as principais ferramentas que realmente sustentam, mantêm e não deixam a Zona Franca ir para outra estrada, outra capital? É um apelo social, cultural, econômico ou político? Ou todos esses juntos? Infelizmente, é o político ainda que não permite. Mas não deveria ser. Nós precisamos ter coragem de dizer ao mundo que aqui tem que se instalar a melhor tecnologia possível, que aqui tem que se instalar as maiores empresas, companhias do mundo que tenham interesse em ver os seus países também beneficiados com a questão da preservação da floresta. Vejam vocês, se nós não tivéssemos a Zona Franca de Manaus, nós não teríamos os recordes na produção de grãos no centro-oeste e no sul do país. O que é que acontece? Com a preservação da floresta, sabe-se que nós temos os rios voadores, fruto da nossa umidade. Então, joga para o ar gotículas de água que vão parar lá no centro-oeste e no sul, e lá vão fertilizar os campos que produzem e geram a maior safra. Mas nós não temos só isso, não. Nós temos também o maior aquífero do mundo. Pouco se fala. Por quê? Porque o nosso aquífero aqui está no subsolo. E o grande interesse que tem aqui, internacional, é exatamente o subsolo. Ninguém quer saber da nossa preservação da nossa floresta, não. Se você imaginar, por exemplo, que a Europa já foi toda devastada, os Estados Unidos já tem uma boa parte devastado, e os outros países todos desenvolvidos, que a França, principalmente, que vive criticando, aqui eles não estão interessados no nosso subsolo, porque aqui nós temos o nióbio. A maior reserva de nióbio do mundo se concentra na Amazônia, no Amazonas e em Minas Gerais. Então nós precisamos ter a coragem de botar os jovens, como os senhores, para estudar, para pesquisar, entendeu? Investir em vocês, que são a nova geração. Vocês é que vão salvar o país. Não é mais a minha geração. A minha geração está dando para vocês um subsídio, mas vocês agora
tem que partir para cima e botar para funcionar aquilo que não foi funcionado no passado, que não funcionou no passado. E agora, encerrando um pouco o papo sobre sindicato e Zona Franca, eu tenho que fazer ali uma pergunta aí, senhor Eli. O senhor se considera o único sindicalista de direita do Amazonas? Ah, não tenha dúvida, não só do Amazonas, mas sou do Brasil. Talvez o único não, mas eu sou considerado o único sindicalista de direita. Não é o sindicato, é a pessoa. Então eu sou um presidente de sindicato que sou de direita e respeitado nacionalmente por causa disso. As minhas posições sempre foram em defesa da Zona Franca de Manaus, sempre foi em torno da verdade, porque essa história de esquerda não dá mais certo. Vocês sabem que todos os países que a gente tem conhecimento que adotou o sistema socialista foi para o brejo. Aqui o nosso vizinho, a Venezuela, o maior produtor de petróleo, o quinto maior produtor de petróleo do mundo, poderia ser um Emirado Árabe aqui, entretanto acabou-se, não tem mais nem produção, porque foi o sistema socialista. Cuba vive numa desgraça maior do mundo, e todos os outros países, desde que o muro de Berlim caiu, então já não tinha mais ninguém que tivesse dúvida que o melhor sistema ainda é o capitalista, e o melhor meio de você governar um país, principalmente o Brasil, é com a visão de direita, a visão que os senhores estão tendo hoje. Quando vocês abrem um site, ou blog, ou põem alguma coisa, publicam no YouTube e no Instagram, com o nome Direitando AM, que nada mais é do que direitando no Amazonas, então vocês estão mais do que certos, segundo a minha visão. Tendo ciência, tudo que o senhor falou está se tornando cada vez mais popular. E eu acredito, inclusive, com a última eleição para presidente. Partidos políticos envolvidos com a direita também ganharam mais espaço no governo, nas prefeituras e tudo mais. Então, partindo dessa premissa, sabendo que a parte direita, política direita, está ganhando mais espaço, ganhando mais resistência, mais força, mais voz, por que ainda tão escasso sindicalistas de direitas no Brasil? É mais subjetivo deles ou não? Só conseguem explicar um pouco esse cenário? Cultura. Cultural. Cultural. Desde o início dos sindicatos e tudo mais, a cultura é que para ser sindicalista tinha que ser barbadão, tinha que gostar de cachaça, tinha que defender Cuba, tinha que defender... Tinha que não ter um dedo, né? Não ter um dedo. Então hoje mudou. Essa visão não existe mais. Você tem que colaborar com o seu país da forma que você pode. Por exemplo, eu de que forma posso? Defendendo exatamente a verdade. Qual é a verdade? A verdade sobre a Amazônia. É essa que eu tratei aqui. Qual é a verdade sobre o Brasil? Foi isso que nós tratamos aqui. Então, veja bem, o sindicalista, como eu, de direita, ele tem a visão de que nós passamos a viver muito melhor exatamente no período que nós tivemos o regime governamental militar. Tudo que nós temos aqui na Amazônia, nós fomos o primeiro em tecnologia de comunicação, nós tivemos as melhores estradas, nós tivemos o aeroporto que ainda está aqui no Amazonas, nós tivemos as grandes companhias aéreas, as grandes companhias de hotéis, de turismo e tudo mais. Nós vivenciamos aqui a Zona Franca de Manaus, e depois disso, que a esquerda chegou, o que aconteceu? Nós só experimentamos a miséria, a pobreza geral, o desconhecimento, porque tiraram da gente essa oportunidade de comunicação. Aí o que acontece? Você não sabe, por desconhecimento você finda achando que o sindicalista de esquerda ainda tem espaço. Não tem mais espaço, gente. Eu quando chego numa reunião de uma federação, que eu falo claramente, olha, vocês que estão aqui, quantos dos senhores aqui, numa reunião com 30 pessoas, quantos dos senhores aqui estão liberados pela sua Secretaria de Fazenda para ficar à disposição do sindicato, para se reunir uma vez por mês, para não fazer nada e depois discutir 1001 teses que vai salvar o Brasil? De 30, só eu nunca fui dispensado, nunca quis ser dispensado do meu trabalho para ser sindicalista. Sempre atuei como sindicalista, mas dentro da minha função na Secretaria da Fazenda. Então, dentro dessa sua pergunta, nós temos ainda muito a melhorar, mas a verdade é que o principal é a informação.
que é o que vocês estão tendo agora. Essa velocidade da informação não permite mais que o marketing de esquerda domine a direita. Então, hoje, nós temos a verdade do nosso lado. A ignorância hoje, você acredita que é opcional, já que todo mundo, ou muita gente, acessa a informação, está cada vez mais fácil? O acesso está cada vez mais fácil, mas ainda há alguma dificuldade para algumas pessoas. Nós, por exemplo, eu tenho a oportunidade de estar quase um ano viajando para tentar liberar 63 antenas VTSAT para colocar no interior da Amazônia, porque com isso lá eles vão ter internet de alta qualidade, vão ter a televisão de alta qualidade e que eles não têm acesso. Mas hoje vocês sabem, na área de energia, nós temos aí grandes projetos eólicos, temos grandes projetos de energia solar e com isso está facilitando a vida do nosso povo do interior da Amazônia, que é o que nós estamos tratando aqui. E agora mudando um pouco de assunto, né, já falando um pouco sobre sindicato, para quem tinha um pouco de dúvida do que era o sindicato, o que compõe o sindicato, né? Falando um pouco sobre Zona Franca, para a galera aqui mais de Manaus e também do Brasil inteiro, né? Que ainda tem uma desinformação muito grande sobre a Zona Franca. E agora a gente vai falar sobre um pouco da vida um pouco mais pessoal, em conquistas pessoais do senhor Eli. Como é que foi a experiência de ser cônsul do Uruguai durante um tempo, né? Foi muito boa. Sabe por quê? Porque foi o seguinte, eu fui escolhido para ser cônsul. Como surgiu isso? Eu defendi um uruguaio que vivia paupérrimamente aqui no estado do Amazonas. Então eu queria melhorar a vida daquele cidadão. E lutei por ele incansavelmente, ao ponto de vir um embaixador do Uruguai ao Amazonas para me conhecer. E quando chegou aqui, que me conheceu, me perguntou por que eu defendia tanto aquela pessoa, que era um pastor, um senhor da raça negra, pobre, e eu defendia com unhas e dentes, digamos assim, como um verdadeiro irmão. E fruto disso, eu e a minha esposa fomos convidados para irmos até o Uruguai e lá estivemos na presença do presidente e recebemos o título de cônsul honorários do Uruguai no Amazonas. Foi muito feliz, foi fácil, assim, foi fruto apenas disso que vocês estão fazendo aqui. Eu achei de defender uma pessoa que precisava ser defendida naquela hora. E vocês estão fazendo isso, vocês estão defendendo aqui o quê? Aquele menos favorecido pela informação. Então, certamente, vocês terão a recompensa por esse trabalho que vocês estão fazendo voluntariamente. Moço Eli, antes do senhor assumir o sindicato, o que o senhor fazia da sua vida pública? Como que o senhor gostava de... eu tenho 40 e poucos anos de servidor público, né? Mas eu vim da iniciativa privada. Inicialmente, eu fui da iniciativa privada. Eu instalei no estado do Amazonas uma das maiores empresas, que era a Gillette, hoje é P&G, entendeu? Então eu instalei a Gillette aqui como funcionário, né? Mas além disso aí, eu também sempre fui microempresário, sempre tive a minha empresinha, fui consultor internacional em oportunidade de negócio. Então, há 40 anos, eu entrei para o serviço público, inicialmente na Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo, depois também com concurso, fui para a Secretaria da Fazenda. E ao chegar na Secretaria da Fazenda, já fui logo também fundando o Sindicato dos Fazendários, onde eu estou como presidente pela terceira vez. Eu já havia até me aposentado dessa função, mas como houve um pedido para que eu retornasse, eu retornei para o sindicato e estou muito feliz por lá. Eu fui também secretário de Estado no estado do Amazonas por 2 vezes, no governo do governador Mestrinho. Eu exerci uma função que era o chefe da consultoria de governo, que é um cargo de secretário de Estado. Fui secretário em Brasília, fui secretário da Prefeitura Municipal de Manaus em Brasília também, e a maior parte da minha vida foi como técnico, né? Como técnico, e nos meus últimos 30 anos tenho sido um funcionário da Secretaria da Fazenda, na área, principalmente da área o antigo coletor de fazenda, né? As pessoas que trabalhavam no interior, né? E de formas que também, paralelamente a isso, eu nunca deixei de ser consultor internacional em oportunidade de negócio, muito menos de estar envolvido
politicamente, assessorando alguns políticos, dando ideia. Quem sabe até se eu não vou ser o assessor de um dos senhores aqui, se Deus quiser. Eu gostaria de, com a minha experiência, poder transmitir essa experiência para vocês, que um dia algum daqui saia o governador desse estado, né? Para a gente poder ter uma pessoa que veio de baixo da mesma forma que eu. Mas é isso aí. Se eu fosse seguir agora o script, todo o roteiro que a gente tinha desenhado para essa entrevista, eu ia fazer agora uma pergunta para o senhor, visando o seu lado profissional, pessoal, sua caminhada até aqui. Mas se o senhor me permitir o egoísmo, visando também as pessoas do outro lado de lá, a gente poder absorver um pouquinho mais. O senhor falou sobre empreendedorismo. O senhor foi um microempresário lá atrás e tendo ciência hoje que o empreendedorismo está crescendo de uma forma excessivamente alta, sou grato a isso, como figuras como o senhor, por exemplo, proporcionando isso como referência. Hoje, para os jovens, qual a principal informação, visão, argumento que o senhor dá para continuar? Porque a minha visão, nesse sentido econômico, empreendedorismo realmente salva, é o certo da vida, é o que você tem que fazer, porém, você também consegue enveredar, crescer, criar outros caminhos para você. Mas visando esse setor, o empreendedorismo, a empresa, o setor privado, qual é o principal argumento para essas pessoas que estão querendo, já estão amadurecendo a ideia, ou estão ainda pensando sobre? Na minha vida, eu iniciei muito cedo. Com 10 anos de idade, eu já estava vendendo livros, gibis, Pato Donald, Manchete e tal, na porta dos cinemas. E eu acredito que duas formas você decide para entrar nisso. Ou você recebe um estímulo, entendeu? Vocês são jovens, vocês têm que receber um estímulo, ou dos pais, ou de um amigo, ou de um colega, entendeu? Ou então é a própria necessidade que faz isso. Mas o certo é o seguinte, somente o empreendedorismo pode tirar uma pessoa do estado ou de miséria, ou do estado de deficiência financeira total. Por quê? Porque ali ele vai ver um sacrifício com seu suor, como é importante ele trabalhar, produzir alguma coisa e iniciar uma carreira. Pode iniciar pequeno. Quando você inicia pequeno, eu me lembro que depois, quando eu tinha aí por volta de 15 anos, eu já estava montando o meu primeiro negócio um pouquinho maior, já estava gerando emprego também. E eu sempre estimulei o segundo, o terceiro. Você não deve ter medo da concorrência, entendeu? Por exemplo, hoje eu estou aqui com vocês. Vamos ter ideias aqui, vamos criar ideias, vamos fazer um brainstorm aqui, vamos jogar um monte de ideias aqui para sair alguma coisa. Moral da história. De repente saem 3 empresários muito maiores do que eu e do que outros 2 iguais a mim. Entendeu? Isso me dá felicidade. Então vocês vão ser a mola propulsor desse desenvolvimento. O investidor, ele tem que ter um estímulo. Quando o governo não consegue fazer isso, a própria iniciativa privada é como a famosa mão invisível de Adam Smith, né? Ela entra em ação e te joga para frente. Vocês aqui, talvez sem se perceberem, vocês estão sendo empreendedores, não é verdade? Da área de comunicação. A verdade é essa. Amanhã ou depois você joga essa matéria no ar. Alguém se interessa, já começa a ter um investidor em cima disso aqui. Mas foi fruto da ideia. Então nós precisamos de tecnologia, ideias, conhecimento e um empurrãozinho, um estímulo. Tá certo? Se depender de mim, eu vou estimulá-los de qualquer maneira, porque eu quero ver um dia vocês lá na gestão desse estado. Então foi isso, galera. Isso foi um pouco da história do seu Eli, um pouco da história da Zona Franca, né, que a gente conversou, para quem não tinha um conhecimento ainda sobre a Zona Franca, empreendedorismo. Alcançamos vários pontos aqui. Tomara que tenha dado para tirar várias dúvidas de vocês, né? Eu queria agradecer aqui a presença do Filipão, primeiramente, né? Que está mais uma vez aqui com a gente. Eu agradeço principalmente também a presença do Felipe. Obrigado. Aqui foi fenomenal aqui, a sua presença aqui, e a do seu Eli. E muito obrigado aqui por apresentar as suas ideias, o que o senhor acredita, dar um incentivo aqui também para a gente, continuar esse trabalho aqui que a gente está fazendo, e que posteriormente o senhor possa vir mais uma vez, que a gente vai ter diversos assuntos a tratar, e seria muito interessante. Muito obrigado por hoje. Sem dúvida. Bom, então eu aproveito mais uma vez para agradecer o convite, dizer que vocês estão no caminho certo, né? Obrigado pelo convite. Eu acredito que quem está lá do outro lado nos assistindo vai
vai entender que esse projeto de vocês é um projeto importante para os jovens como vocês, para o estado do Amazonas, para o Brasil, porque a partir do momento que isso aqui sai, a gente perde o controle, não é verdade? E eu acredito que vocês vão trazer muitos entrevistados aqui que vão traduzir esse anseio que vocês têm de conhecimento, né? E de dar oportunidade para que as pessoas se sintam estimuladas para, no futuro próximo, estar, quem sabe, sendo mais um empreendedor. Muito obrigado, então, ao Lucas, muito obrigado ao Felipe e ao Felipe também. Muito obrigado, foi muito bom ter podido estar aqui com vocês, foi uma honra para mim, viu? Eu sempre gostei muito de conviver com os jovens talentosos como vocês. Muito obrigado, Lucas. Então foi isso, galera. Queria agradecer de novo aqui a presença do seu Eli, do Filipão, do Felipe, que tomara que volte aqui mais vezes para fazer entrevista com a gente. E é isso aí, nossas mídias sociais estão aí, YouTube, Instagram, Twitter. E é isso aí. Valeu, obrigado. Tchau, tchau.